Operação Raio. Alvo: resgate de reféns e execução de sequestradores. Posição: voo AF-139 da Air France em Entebbe, Uganda. Data: 4 de junho de 1976. Em uma manhã de domingo, 4 de julho de 1976, uma equipe de resgate formada por comandos de paraquedistas israelenses da unidade Sayeret Matkal e alguns Kidon da Metzada, especialistas em operações especiais e execuções, libertava os reféns retidos no voo AF-139 da Air France, no aeroporto ugandês de Entebbe. A Operação Raio, como ficou conhecida, durou apenas 90 minutos, enquanto em Maryland, os ouvidos eletrônicos da Agência de Segurança Nacional, ASN, detectavam conversas em hebraico entre os pilotos dos 4 gigantescos helicópteros Hércules e dos Boeing 707, com os comandos e os que combatiam nas instalações aéreas. Para os agentes da ASN e para o próprio secretário de Estado, Henry Kissinger, que abandonaram os festejos oficiais do bicentenário da independência dos Estados Unidos, celebrados na Casa Branca, aqueles sons faziam sentido. Algumas horas antes, o próprio Kissinger falara ao telefone com o então chefe de governo, Yitzhak Rabin, sendo informado por este da operação de resgate em Entebbe, assim como a rota que tomariam os aviões de transporte dos comandos do Exército e do Metzada. Tudo começara às 6h17 de 27 de junho. Uma mulher com cerca de 30 anos, olhos avermelhados e profundas marcas no rosto devido à acne, permanecia silenciosa e afastada na sala de espera da Air France. Ao lado, um homem, que se fazia passar por seu namorado, não deixava de olhar inquieto de um lado para o outro. Ambos chegaram a Atenas, vindo do Bahrein, no voo 763 da companhia Singapore Airlines. Outro casal de jovens, também procedente do Bahrein, preparava-se para entrar no voo AF-139 da Air France que, procedente de Tel Aviv e com destino final em Paris, fazia escala técnica em Atenas. As medidas de segurança gregas não eram muito rígidas. Portanto, os 4 embarcaram no Airbus francês com armas nas malas e debaixo das roupas. Mais tarde, o Mossad identificaria os 4 como Brigitte Kuhlmann, uma terrorista de 29 anos, pertencente ao grupo terrorista de extrema-esquerda Célula Revolucionária Zelling, ou ZR, grupo que se autodefende como guerrilha urbana, e o seu companheiro Wilfried Bose, membro liberto do grupo Baden-Meinhof. O outro casal era composto por 2 membros da Frente Popular para a Libertação da Palestina, Comando Especial FPLP-CE. Ao entrar no avião, a mulher ocupou um lugar na primeira classe e os outros 3 em poltronas do corredor da classe econômica. Às 12h15, um grito acordou os passageiros sonolentos que tentavam dormir. A cortina da primeira classe abriu-se, aparecendo a comissária de bordo, com ar assustado, e atrás dela Kuhlmann, com uma pequena pistola. Kuhlmann, que parecia líder do grupo de sequestradores, identificava-se como membro do grupo Unidade Gaza, da FPLP-CE. Na parte de trás do avião, havia 2 terroristas com pistolas numa mão e granadas na outra. Pouco depois, o voo AF-139 desapareceu dos radares do controle de espaço aéreo iugoslavo. O mesmo olhar do Mossad, Isaac Hakakov, e o chefe da MAN, Inteligência Militar, Shlomo Gazit, foram os responsáveis por informar o desaparecimento do Airbus francês ao primeiro-ministro Rabin. O avião que decolou do aeroporto Ben Gurion, com um grande número de passageiros israelenses, sofreu um acidente ou foi sequestrado, afirmou Hoff com contundência. O ministro dos Transportes, Gadi Jacob, um economista de 41 anos,
telefonou para o chefe de segurança do aeroporto Ben Gurion para que enviasse ao seu escritório a lista de passageiros israelenses e judeus que voavam no AF-139. Se o avião sofrer um acidente, será o exército a tratar do assunto. Mas se foi sequestrado, será você, amigo Gad, quem se responsabilizará pela informação com a ajuda do Mossad, ordenou Rabin. A lista de passageiros chegou ao gabinete do primeiro-ministro, informando que no voo viajavam 245 passageiros, mais 12 membros da tripulação. O Mossad sabia que, deles, 38 eram israelenses, embora não pudessem saber quantos judeus de outras nacionalidades estavam nesse voo. Hoff também informou Rabin que um número indeterminado de árabes embarcavam no voo em Atenas, procedentes de um voo das linhas aéreas de Singapura. Acha que foi um sequestro? Perguntou Rabin. Estou 100% certo, respondeu o diretor do Mossad. Temos certeza, confirmou Shlomo Gazette, chefe da MAN. Nesse meio tempo, Paris vivia a pior onda de calor dos últimos 50 anos, e o presidente Valéry Giscard d'Estaing voava para Porto Rico para participar de uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Gerald Ford. Com o mandatário francês, viajavam também os ministros da Administração Interna, da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, os quais deveriam se encarregar da informação do sequestro do voo da Air France. Entretanto, nos painéis do aeroporto Charles de Gaulle, a palavra atrasado estava na linha que indicava a F-139 Thierry-Paris. À mesma hora que deveria ter aterrissado em Paris, o voo sequestrado aterrissou no aeroporto líbio de Benghazi. O Mossad confirmou os seus receios sobre o voo AF-139 ao receber, no seu quartel-general, um comunicado de um CATSA da unidade Dardacin, que operava em Trípoli, informando que um voo não previsto da Air France aterrissara para abastecer no aeroporto líbio. Depois do primeiro-ministro ser informado, ordenou-se a criação de um comitê de emergência formado pelo próprio primeiro-ministro, Rabin, o memoré do Mossad, Isaac Hoff, o chefe da MAN, Shlomo Gazette, o ministro dos Transportes, Gad Jacob, o diretor da ALA, Mordecai Ben-Ari, o ministro da Defesa, Shimon Peres e o chefe do Estado-Maior, o general Mordecai Motagan. Isaac Hoff tinha certeza de que os sequestradores estavam sob o comando de Wade Haddad, chefe de operações da FPLP, Comando Especial, uma divisão da FPLP de Jorge Habash. Haddad conseguiria fugir de um atentado preparado pelo Guidon no Líbano, refugiando-se num país africano, de onde dirigia sequestros de aviões. Porém, fosse como fosse, os CATSA do Mossad destacados na África e na Europa estavam à espera de algum sinal providencial. Este apareceu quando o Serviço Secreto Britânico informou a estação do Mossad em Londres que um dos passageiros fora libertado pelos sequestradores. Patricia Heyman, com passaporte britânico, ainda com residência própria em Israel, estava grávida, e por esse motivo deixaram-na sair do avião. Assim que chegou à capital britânica no voo da Libyan Airlines, a jovem foi enviada para a polícia do aeroporto de Heathrow. Os membros da unidade da LAB, Lohama Psychology, especialistas do Mossad em interrogatórios, já esperavam. Heyman informou os agentes israelenses que os sequestradores eram 4 e que estavam bem armados com pistolas, granadas e material explosivo camuflado em latas de tâmaras que tinham colocado nas portas do avião para fazê-los explodir, caso alguém tentasse uma missão de resgate. No relatório, o chefe da estação de Londres informava a Hoff e ao ministro da Defesa Peres que o destino final do avião seria um país da África Central ainda a ser determinado. Em 28 de junho, Isaac Hoff já sabia que o voo aterrissara no aeroporto ugandês de Teiba, seu destino final. O meu mulher informou Peres que, tendo em conta a tragédia por que estavam passando, os passageiros no avião
Entebbe era o melhor lugar em que podia ter aterrissado. Poucos anos antes, membros da Força Aérea Israelense (FAI) treinaram pilotos ugandeses para pilotarem o Eastwind, avião de fabricação israelense. Nas equipes de pilotos enviados ao país africano, foram infiltrados caças do Mossad, que se dedicaram a fotografar todas as instalações do aeroporto, assim como a elaborar planos em relação às mesmas. Também é preciso levar-se em conta que os terroristas têm o apoio pessoal do presidente Amin, confirmou Hoff. Podemos apenas contar com o apoio do Quênia, enquanto eles têm uma boa organização em Uganda e na Somália. Pérez debruçou-se sobre os grandes mapas postos sobre a mesa, concentrando a atenção em U-Boot, ainda sob domínio francês. O ministro da Defesa telefonou ao seu colega do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Igal Allan, para que informasse oficialmente os franceses sobre a possibilidade de abastecimento de combustível na sua base no Nordeste africano, e pediu a Isaac Hoff que informasse extraoficialmente o serviço secreto francês sobre o mesmo assunto. Entretanto, o chefe do Mossad e o general Gunn comunicaram aos chefes de operações para que fossem colocados na luz do dia o máximo de agentes dos serviços secretos israelenses em estado de alerta. Na madrugada de 29 de junho, as estações de serviço secreto israelense em Londres, Roma, Paris, Bonn e Atenas informavam que os outros 3 sequestradores não identificados eram Wilfried Bouza, um anarquista alemão e amigo de Carlos Ramírez, o Chacal, Faiz Abdul Rahim Jaber, nascido em Hebron em 1930, e o fundador do grupo Heróis do Retorno, ligado à FPLP, Comando Especial, e Jael Nagy al-Arjan, também membro da FPLP-CE. O Mossad tinha Jaber em seus arquivos. No seu longo currículo de terror, apareceu o ataque contra um avião das linhas aéreas norte-americanas, Pan Am, em dezembro de 1973, no qual 31 pessoas perderam a vida. Isaac Hoff precisava saber o máximo possível sobre o local onde o avião tinha aterrissado, então decidiu ativar as unidades 504, 8200 e 8513, a primeira encarregada de recolher informações de âmbito militar, a segunda, interceptações de comunicações, a terceira, informação fotográfica, mas também precisava ganhar tempo. Na tarde de 29 de junho, o comando transmitiu, por meio de Rádio Kampala, a lista de terroristas que deveriam ser libertados em troca dos passageiros do voo. 40 presos em Israel, 6 na República Federal da Alemanha, 5 no Quênia, 1 na Suíça e mais outro na França. Yitzhak Rabin, assim como Ellen, Pérez e Hoff, estavam de acordo e receberiam o apoio da França e da Suíça, mas não sabiam se os governos de Bonn e Nairobi concordariam em libertar os terroristas detidos em suas prisões. Logo surgiu uma nova surpresa, quando os caças das estações africanas começaram a transmitir que os sequestradores do avião francês poriam em liberdade um número indeterminado de reféns. De fato, os relatórios se confirmaram quando a estação de Paris comunicou que 47 passageiros tinham chegado e sido colocados sob proteção do SDESE. Nos interrogatórios estiveram presentes 3 caças do Mossad. Um deles era Ariel L., um Kidon destacado em operações especiais e que mais tarde participaria da equipe de assalto ao Airbus. No resumo que se fez de diferentes interrogatórios, descobriu-se que os judeus tinham sido separados do grupo principal. Por fim, Yitzhak Rabin deu sinal verde ao chamado Plano B, alternativa militar para libertar os reféns israelenses e judeus do voo, assim como a ativação do Kidon. Em Beersheba, ao sul do país, os comandos do exército israelense e os membros da equipe de operações especiais da Metzada treinavam duro. Vários engenheiros e arquitetos tinham sido chamados em segredo para reconstruir em escala original o aeroporto de Entebbe, naquele lugar desértico. Ambas as equipes
foram colocadas sob a liderança do jovem general de 39 anos, Den Shomron, e seria chefe do Estado-Maior de Israel durante a Guerra do Golfo. Para evitar que os serviços secretos estrangeiros detectassem a ligação de Shomron com a operação, foi decidido que ele se retirasse para uma casa em Ramat Gan, um bairro dos subúrbios de Tel Aviv, sob proteção dos Quetzal de Rocha. Diariamente, o general era informado dos avanços e dos retrocessos das negociações pelo chefe do Estado-Maior, Mordecai Mota Gur, pelo próprio Isaac Hoff ou pelo assistente do ministro da Defesa Israel Tal. Rapidamente, começaram a surgir sérios problemas no comando da missão, quando Shomron discutiu com alguns dos membros das operações especiais do Mossad e, em especial, com os assassinos da Metzad, sobre o modo de levar a termo o resgate. Foi necessária a intervenção do todo-poderoso Hoff para que se acalmassem os ânimos. Hoff ordenou que 3 de seus agentes viajassem a Nairobi para iniciar os contatos com as autoridades. Os Quetzal que chegaram ao Quênia com passaportes britânicos eram Ruth Delarge, Dan Kovek e um gigante chamado Ariel Clayman. O presidente Jomo Kenyatta deu a sua aprovação aos 3 Quetzal, permitindo-lhes até interrogar 2 terroristas de nacionalidade alemã que foram detidos poucos meses antes, quando tentavam atacar um avião da El Al em Nairobi. Delarge, o chefe da equipe, informou Hoff que o governo do Quênia dava todo o seu apoio à causa, embora não pudesse garantir que Kenyatta mostrasse a mesma predisposição para autorizar a aterrissagem de aviões militares israelenses em seus aeroportos, tendo em vista que estes iriam empreender uma ação bélica. Em 1º de julho, o Comitê de Emergência reuniu-se na sede do Ministério da Defesa por volta das 7 da manhã para analisar toda a informação recebida das diferentes estações do Mossad. 1h30 depois, o gabinete votou por unanimidade conceder a máxima autoridade ao Comitê de Emergência, o que dava total liberdade a Isaac Hoff e, consequentemente, aos que dão da Metzad para agir. Após a reunião, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Yigal Elon, informou o embaixador Gazit, em Paris, que o governo decidira discutir com os sequestradores a libertação dos terroristas que Israel tinha em seu poder e que isso devia ser comunicado ao governo francês. A ideia desse comunicado era de ganhar tempo para evitar que a França tomasse alguma decisão e colocasse em perigo a Operação Raio, que ainda não tinha sido decidida, mas que estava cada vez mais próxima, devido ao parco resultado obtido pelo governo israelense com o Plano A, ou seja, o diplomático. À 1 da tarde, a Rádio Kampala anunciava a intenção dos sequestradores de prorrogar o ultimato até domingo, dia 4 de julho. Era preciso tomar uma decisão o quanto antes. Quinta-feira também foi um dia duro para Rabin, porque uma delegação formada por um grupo de familiares dos reféns exigiu, no seu gabinete, que Israel negociasse o quanto antes para que eles pudessem regressar aos seus lares. Na reunião esteve presente Isaac Hoff, embora não tenha dito uma palavra até a delegação sair do gabinete. É necessário dar sinal verde ao plano B, disse Hoff. Nosso tempo está se acabando. Rabin soube, então, que se encontrava entre a cruz e a espada, e que tinha de se decidir. Entretanto, seus comandantes e os que dão da Metzad continuavam a treinar no sul do país à espera da decisão. Se temos de fazê-lo, deve ser no domingo. A mim é um homem que gosta de controlar pessoalmente seu exército, e nesse domingo ele estará na Conferência de Cúpula dos Estados Africanos para completar seu mandato como presidente da UA, Organização da Unidade Africana, disse Rabin. Enquanto isso acontecia em Tel Aviv, os Quetzal do Mossad chegavam a Nairobi no voo da El Al, vestidos como homens de negócios. Yerushan Amitai, um veterano piloto da FAI, treinara os pilotos ugandeses até que os russos e os seus caças MiG entraram em ação. Foram
inclusive os engenheiros israelenses que realizaram as obras de ampliação do aeroporto de Entebbe para acomodar os caças soviéticos. Novamente, o MI6 informou a estação do Mossad em Londres que os sequestradores haviam libertado 101 reféns. Os agentes da unidade LAB deslocaram-se para o aeroporto, onde, depois de interrogar os libertos, descobriram que os terroristas tinham retido apenas os membros da tripulação e os judeus. A palavra Selexia voltava a aparecer nas mentes de Israel 30 anos depois, a mesma que os membros da SS usavam ao enviar os judeus para as câmaras de gás a partir das estações de trem em Auschwitz. Outro passageiro informou um caça da LAP que o Airbus tinha sido batizado com o nome de Arafat e que a terrorista alemã confiscaram os passaportes dos passageiros, separando os de nacionalidade israelense dos não-israelenses que tinham sobrenomes judeus. Durante todo o dia, os reféns eram vigiados tanto pelos terroristas como pelos soldados ugandeses armados com metralhadoras. Os agentes do Mossad fizeram um esboço muito preciso com os resultados dos interrogatórios realizados com os libertos. No relatório transmitido a Ezequiel, os seus CATs indicavam que os reféns estavam 24 horas rodeados por 3 círculos de segurança. O primeiro era formado pelos terroristas, o segundo por membros da sede de Kampala da Frente de Libertação Palestina, FLP, e o terceiro por soldados ugandeses. Cada dia que passava, Yitzhak Rabin, pressionado por Ezequiel, estava mais convencido de que o plano B era o mais indicado para solucionar o sequestro do AF-139. Na sexta-feira, 2 de julho, o chefe do governo já havia decidido que seus homens atacariam o aeroporto de Entebbe e libertariam os reféns, israelenses e franceses. Desde então, começaram a chegar informações das estações no Mossad, em Paris, ao quartel-general do Instituto, sobre detalhes técnicos do Airbus, sobre o terrorista Wilfried Bouza, da estação de Bonn, e sobre os palestinos da estação de Montreal. Tudo passava por um processo de triagem, que descartava informação inútil e transmitia a útil para que fosse colocada no lugar que lhe correspondia. No seu gabinete em Tel Aviv, Peres colocou uma reunião de urgência com seu comandante supremo, Mordecai Motagan. Temos apenas que decidir quando e a que horas, disse Gunn, mas Peres esperava o relatório de Ezequiel para dar aprovação do plano B a Rabin. Quase no início da noite, uma mulher apareceu no gabinete com uma folha só de papel. Era o relatório final. O documento tinha 5 pontos claros. 1. O presidente Amin está usufruindo da publicidade e é certo que Israel não conseguirá a cooperação do ditador africano em hipótese alguma. 2. O Mossad sabe que 6 dirigentes terroristas viajaram de carro a Somália a Kampala. O presidente Amin falou do número 1 nas suas conversas telefônicas com Barlev. Esse número 1 podia ser o Dr. Haddad. 3. O presidente Amin usará a conferência da cúpula da ONU como forma de propaganda e regressará rapidamente a Uganda para controlar a situação. Os CATs do Mossad acreditaram que, a partir de domingo, os terroristas começarão a executar reféns. 5. O Departamento Estatal de Investigação ugandês, pouco partidário de Amin, controlaria qualquer movimento do ditador antes de domingo. O problema poderia ser os serviços secretos ugandeses muito próximos do presidente. Depois de analisar a informação explicada com precisão pelo diretor do Mossad, decidiu-se que o plano B seria executado em não menos de 6 horas antes da madrugada de domingo, 4 de julho. A questão agora era se seria útil capturar os sequestradores com vida. A prioridade são os reféns. No entanto, Peres olhou fixamente para Hoff, tentando conseguir uma resposta de se isso seria possível. Poderíamos tentar, respondeu o poderoso chefe do Mossad. Rabin ligou pela manhã para um telefone situado num pequeno apartamento de um bairro suburbano de Tel Aviv.
Do outro lado da linha, o lendário general Moshe Dayan ouviu as suas explicações sobre a Operação Raio. Se os deixarmos vivos, voltarão a atacar Israel com muito mais força, por terem perdido a batalha do AF-139. Devemos executar todos eles. Convença-se logo disso e ative a Metsada, disse Dayan. Depois de consultar Hoff, decidiu se unir um comando do Guidon com os outros que partiriam para o Lando. As suas ordens eram claras. Enquanto os comandos paraquedistas libertavam os reféns, eles deviam matar todos os terroristas que encontrassem em Entebbe. Na cabeça de Isaac Hoff apareciam os rostos de Carlos Ramírez, o Chacal, e do Dr. Wade Haddad. Seria realmente uma grande vitória para Metsada, o Mossad e, portanto, para Israel, se conseguisse assassinar os dois. Na madrugada de sexta-feira, Shimon Peres reuniu os militares e o esquadrão da Metsada, que fariam parte da missão de resgate. Estou orgulhoso de vocês e do que vão fazer pelo seu país, mas também estou dos reféns que estão há vários dias lutando por suas vidas. Tenham cuidado, tragam para casa seus compatriotas e voltem, sãos e salvos ao lar de vocês, que é Israel. É só e boa sorte. Enquanto os paraquedistas treinavam para ter uma ideia das instalações de Entebbe, o esquadrão da Metsada estudava as fotografias dos terroristas que, possivelmente, estariam nas instalações aeroportuárias. Os rostos em branco e preto de cidadãos árabes e alemães passaram diante dos olhos atentos dos assassinos do serviço secreto israelense. Cicatrizes, expressões e traços faciais ficaram gravados em suas mentes. O Dr. Haddad, um palestino de 40 anos, segundo no comando da FPLP, logo abaixo de Jorge Rabat, era uma figura lendária no mundo terrorista, quase tanto quanto Chacal. Haddad já havia sofrido 2 atentados em Beirute, o primeiro organizado pelos homens de Abu Nidal, mas que ele atribuíra ao Mossad para, com isso, voltar a se destacar dentro do movimento nacionalista árabe. O segundo atentado foi realizado com o lançamento de foguete contra a casa de Haddad em 11 de julho de 1970, de forma muito similar ao realizado contra os escritórios do ALP em Beirute em setembro de 1969. Aparentemente, uma equipe do Guidon seguia durante meses o líder da FPLP até conhecer o local no qual ficava sua residência. Às 2h14, ouviu-se uma forte explosão no terceiro andar do edifício Qataraj, no distrito beirutense de Al-Mala, esquina com a rua Murri al-Din al-Hayat. 6 mísseis Katyusha de fabricação soviética foram lançados de um apartamento situado no quinto andar do edifício em frente. 3 penetraram na sala e no quarto de Haddad, e 2 não explodiram devido às falhas técnicas. O doutor saiu ileso, enquanto a esposa e a filha sofreram queimaduras graves, sendo transportadas para o Hospital Universitário Americano. O apartamento de onde se lançaram os foguetes estava mobiliado com um armário e uma cama. Na janela encontraram-se luvas cirúrgicas e um bilhete escrito em árabe que dizia: "Isto é uma mensagem de Fatah." A polícia de Beirute identificou o inquilino como um homem chamado Ahmad Batzat, com passaporte iraniano, que chegara à capital libanesa havia 3 meses. Na realidade, o assassino iraniano era Yariv Barlatov, um Guidon da Metsada. Do Serviço de Segurança da FPLP procurou averiguar como o Mossad descobrira que Haddad estava em Beirute se ele tinha chegado de Paris havia apenas 2 dias, e que, em seu apartamento, dormia a guerrilheira palestina Leila Khaled, que também saiu ilesa. O primeiro-ministro Yitzhak Rabin sabia que, se quisesse libertar todos os reféns do voo AF-139 da Air France, teria de ser à custa de Israel e da habilidade de seus comandados e membros da Metsada. Aconselhado por Hoff, Rabin decidiu dar uma coletiva à imprensa na sexta-feira, dia 2 de julho, 2 dias antes do ataque impetuoso, para informar que o sequestro do avião era mais um golpe contra Israel por parte da FPLP. E, de onde seus mais violentos líderes, o Dr.
Wade Haddad. No rodapé do relatório confidencial do Mossad, indicava-se que Wade Haddad nunca se deixava fotografar e que era extremamente cauteloso nos seus movimentos e nas suas viagens, tanto fora do Líbano como dentro de Beirute. A Operação Raia estava em curso. Depois de tomar essa decisão, Rabin comentou com seu chefe de espionagem: uma democracia só pode manter uma ação firme em política externa com grandes dificuldades e resoluções lentas. Se rompermos o processo democrático a fim de sobreviver, podemos chegar a perder as razões morais na nossa luta. Durante os últimos 4 dias, Rabin tentara, por todos os meios, fazer seus chefes militares e de inteligência entenderem a necessidade de a Operação Raia ser conduzida dentro de alguns limites, algo difícil de fixar dentro de uma ação de guerra. E ainda mais, quando o próprio Rabin autorizava a Isaac Hoff a participação do Kidon no grupo de comandos que teriam que libertar os reféns de Entebbe. No sábado, 3 de julho, a unidade do Mossad, na área, continuava a informar Hoff através da chamada inteligência fibra, ou seja, baseada em observações, rumores ou sentimentos gerais procedentes dos caças da área. Uma dessas informações, a que mais preocupava o comitê de emergência, era que indicava que, a partir de domingo, dia 4 de julho, os terroristas começariam a executar os reféns. A Operação Raio seria um êxito espetacular ou uma catástrofe terrível para Israel, segredou Rabin a Zbigniew Brzezinski, um dos principais conselheiros de política externa do então candidato presidencial Jimmy Carter, durante um jantar em Jerusalém, cujo anfitrião era o ministro da Defesa Shimon Peres. Após o banquete, Peres agarrou o conselheiro norte-americano pelo braço e levou-o para o outro lado do grande salão. Falando em polonês, comentou-lhe, embora com pouca precisão, a possibilidade de Israel agir por conta própria para solucionar o problema dos reféns no voo AF-139 da Air France. Aparentemente, Isaac Hoff tinha recomendado a Rabin e a Peres que informassem Brzezinski, um catedrático cinquentão de política internacional da Universidade de Colômbia, de que deveria vir a subir Henry Kissinger caso vencesse as próximas eleições. O professor telefonou para sua casa de Nova York no domingo à tarde, quando puseram a par da operação em Entebbe. Brzezinski se deu conta que os israelenses podiam estar guardando um segredo e, no entanto, ao mesmo tempo, dar certa dose de informação, algo que para um analista como ele deveria ter sido suficiente. O próprio chefe do Mossad escreveu em rodapé, num grosso relatório sobre Idi Amin Dada: nada pode debilitar mais sua posição e sua autoestima que uma derrota em Entebbe. Por essa razão, devo supor que Amin pode ser mais perigoso do que nunca. Na manhã de sábado, 3 de julho, o assistente de Hoff entrou no seu gabinete às pressas e entregou-lhe um envelope lacrado, procedente do departamento de Dardassim em Nairobi, que um baldar, mensageiro, tinha transportado até o quartel-general do Instituto. O relatório mostrava que o líder ugandês não colaboraria com as forças israelenses para o resgate e até informava que ele permitira que outros membros da FPLP, procedentes da Somália, se unissem ao grupo de sequestradores do AF-139. Ao todo, 6 homens armados mais os 4 sequestradores formavam um grupo mais próximo aos reféns. Esta informação foi passada imediatamente a Ariel L., responsável pela equipe do Quilom, que deveria matar os terroristas em Entebbe, e a Dan Shoron, chefe dos comandos da Operação Raia. Novamente, os sequestradores libertaram outro grupo de passageiros. Um deles foi Murray Schwartz, um produtor de televisão, que contou à SDSE e ao Mossad que, quando a F-139 da Air France chegou em Entebbe, tudo parecia indicar que esperava. Hoff confirmou entre os seus medos, uma vez mais, e informou o primeiro-ministro Isaac Rabin: Uganda está envolvido nesse sequestro.
Foi então que o chefe do Mossad ordenou um caça-fanto da Força Aérea Israelense seguir seu avião particular de Amin até as Ilhas Maurício, local no qual se devia realizar a reunião da cúpula da ONU. Se o AF-139 fosse dinamitado ou algum dos reféns executado, o piloto poderia derrubar o avião de Amin. Para Isaac Hoff e Damshon, era extremamente importante ter o presidente ugandês vigiado em cada minuto durante o sábado 3 de julho e o domingo 4 de julho, data prevista para a tentativa de resgate. Chonro e seus comandos, homens duros pertencentes ao corpo de elite do exército israelense, sabiam que seriam novamente escolhidos para atacar em defesa de seu país em algum lugar do mundo. Aos comandos que iriam para Entebbe, a frase de Oliver Cromwell, "Sabeis, porque lutais, e amai o que sabeis", se ajustava como uma luva. Por fim, o general Chonro obteve a aprovação final dos chefes militares para fazer as forças combinadas aterrissarem em Entebbe, sob seu comando. Um grupo de forças especiais liderado por Yoni Netanyahu e o outro do Kidon Metzado liderado por Ariel L. A unidade da Ardacim, do seu do Mossad, em Nairobi e Kampala, recolhiam uma grande quantidade de informações sobre o local onde os comandos deviam aterrissar e com o que se deparariam. O número de defesas ugandeses era relativamente alto: 250 transportes blindados de tropas, uma desconhecida quantidade de obuses, mísseis e morteiras, e o pior de tudo, 50 aviões de combate MiG-17 e MiG-21, cuja base era mesmo em Entebbe. Isaac Ross ordenaram enviar a Nairobi, no voo da ALO 535 de uma unidade especial de informação do Mossad, composta por 5 equipes de 6 caças cada uma. Geoffrey Karit, chefe da GSU, General Service Unit, Unidade de Serviços Gerais, queniana, garantiu ao Mossad que o seu presidente aprovara ajuda à Força Expedicionária Israelense, algo que foi comunicado de imediato a Isaac Ross e ao chefe da operação, Dan Shorn. Apenas Charles Nojo, procurador-geral do Quênia, comentou a Kenyatta que, segundo as leis internacionais de aviação civil, seu país não podia impedir que aviões de carga israelenses aterrissassem no Aeroporto Internacional de Nairobi, mas recomendava que a pequena esquadrilha de aviões Hércules aterrissasse numa pista distante do terminal principal. O chefe da estação do Mossad na capital francesa enviou uma mensagem ao seu chefe no Ministério da Defesa em Tel Aviv, transmitida pela Embaixada de Israel, em que se recomendava alterar as avaliações anteriores a respeito do presidente Amin. A sua tendência tem sido prolongar as negociações por motivos publicitários. Achamos que o ditador está ansioso por satisfazer os sequestradores. A partir das evidências, acreditamos que Amin dará seu consentimento para começar as execuções na madrugada de domingo, 4 de julho. Terminava assim a mensagem. Após lê-la atentamente, Isaac Hoff enviou uma cópia confidencial ao ministro da Defesa, Pérez, ao chefe militar da Operação Raio, Dan Shorn, e ao chefe da equipe do esquadrão, Ariel L. No seu gabinete provisório em Tel Aviv, Rabin analisou toda a informação que tinha nas pastas vermelhas e azuis, que haviam sido ordenadas sob a mesa. Dentro do espaço, sem mais adornos, além da bandeira com a estrela de Davi e os retratos de Theodor Herzl e Chaim Weizmann, Rabin falava com suas visitas sobre os prós e contras da Operação Raio. Após 4 horas de debate, exclamou: "Vamos em frente com a operação de resgate." Isaac Hoff e Mota Gur correram ao telefone e comunicaram aos chefes da operação que o governo de Israel dera carta branca ao plano B. Rabin saiu da sala e fez o mesmo com o chefe da oposição, Menahem Begin, para lhe informar da decisão e conseguir um conselho político com ação militar que se realizaria poucas horas depois. Aconselhado pelo meu menino Mossad, não descartou a decisão de continuar com a negociação. Nesse mesmo dia, Rabin informava Begin: "Penso que podemos pôr em prática essa operação. Só falta o general Gunn assistir ao ensaio da Operação Raio. Se ele ficar satisfeito, pediremos a aprovação do gabinete e da Comissão de Defesa de 27. Na desértica Beersheba, os comandos israelenses do esquadrão necessário sabiam que, sexta-feira à noite, seria realizado
salto simulado foi dividido em sessões. Mordecai Gar decidiu reunir-se com os comandos e com os agentes do Mossad, que deveriam voar no Hércules, e perguntou-lhes se estariam dispostos a fazer isso. Ariel L., o chefe do esquadrão, disse que o Zipo nos deixe em Tebo e nós terminaremos a tarefa em 1 hora. Que sejam 55 minutos, replicou Gor. As equipes do Mossad deveriam se encarregar não só de executar e identificar os terroristas mortos, mas também de proteger os reféns na longa distância entre o hangar em que se encontravam fechados e as plataformas dos C-130, com a equipe de atiradores de inteligência israelense, que viajaria no primeiro Hércules que aterrizaria em Tebo. Ariel L. sabia, assim como sua equipe, que disporia apenas de 1 minuto e 15 segundos para acabar com os terroristas antes que reagissem e começassem a matar reféns. O departamento de análise do Mossad foi obrigado por Isaac Rabin a preparar um relatório em que deviam fazer um cálculo das possíveis baixas mais aproximado e pessimista possível. O relatório, que foi apresentado 3 dias depois, apareceu uma estimativa de 30 a 35 mortes. É aceitável, dizia o relatório. Entretanto, o M6 britânico informava que alguns estrategistas da LP já tinham sido deslocados para Kampala, o que aumentava o risco de execuções de reféns do AF-139. A equação pensada agora por Rabin era muito simples. Ou o risco de perder 35 reféns ao agir, ou enfrentar a morte de 105 por pecado de omissão. Sábado, 3 de julho. Parecia um dia normal em Israel. As praias de Tel Aviv estavam lotadas de gente. O Hayarkon, com tráfego intenso, Jerusalém vazia, assim como os serviços públicos e os hotéis lotados devido ao grande fluxo de turistas que chegavam à Cidade Santa. Nesse mesmo dia, uma base ao norte do país, muito próximo ao histórico lago Tiberíades, Danchon reunia-se com Isaac Ross, o general Mota Gunn e Bernie Peled. Diante deles, perfeitamente formados, estavam escolhidos para a Operação Raio, comandos da Sared Matkal, paraquedistas da 35ª Brigada Aerotransportada Gazna, jovens militares das forças antiterroristas, o esquadrão da Metade e os oficiais femininos do Corpo Aéreo, que deveriam assistir os feridos dentro do Hércules C-130. O ensaio geral estava previsto para essa mesma noite, para o qual os engenheiros da companhia construtora Soleil Bonner tinham reproduzido em escala o aeroporto de Entebbe. A primeira equipe a desembarcar do IPO-1 seria a de Yehonatan Netanyahu, conhecido como Ione, que deveria acabar com a primeira linha de resistência. Em seguida, seria a equipe de Ariel L., com os seus esquadrão da Mitzad, incumbidos da execução dos sequestradores e a possível captura do Dr. Wadi Haddad. Ambas as equipes estavam disfarçadas com os uniformes do exército ugandês. A média de idade dos homens de Ione era de 20 anos, enquanto da equipe de assassinos da Mitzad era de 25. Estavam nervosos, no sentido de que não tinham conhecimento algum da África. Estávamos habituados a ataques noturnos e a combater em condições desconhecidas, mas em Tebo era diferente. Estávamos preparados para atacar poços de petróleo, aeroportos ou instalações militares, mas nenhum de nós pensara jamais em combater num país da África Negra, disse Shonron após a operação. A cada minuto que se passava recebia-se no quartel-general do Mossad informações precisas sobre Entebbe. Até mesmo, por exemplo, se tinha começado a chover. Tais informações eram transmitidas dos aviões israelenses que sobrevoavam o aeroporto ugandês, observando as mudanças de clima, os movimentos dos aviões ugandeses e a contínua posição do presidente Idi Amin Dada e do seu avião particular. Os 707 podiam aterrissar em Nairobi sem provocar nenhum distúrbio. Pelo contrário, os Hércules equipados para uma ação bélica podiam provocar o alarme no aeroporto. Benny Peled informou explicitamente o Mossad, ministro da Defesa e o primeiro-ministro, que um dos Hércules C-130 carregaria tanques de combustível para que os outros vivos reabastecessem assim que aterrissassem em Tebo. O perigo seria para os pilotos e para a tripulação dos C-130, que deveriam reabastecer com os motores ligados.
O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel sabia que se a missão do Entebbe não fosse bem-sucedida, e se tivessem de aterrissar com urgência em alguma base do Quênia, os quenianos seriam acusados de participar em conjunto com Israel de uma ação bélica contra o Uganda. Hoff informou Shimon Peres que no dia previsto para o resgate não haveria tráfego aéreo comercial entre Nairobi e a África do Sul até as 2h30, quando aterrissaria ali um VC-10 da British Airways na rota Londres-Ilhas Maurícias. Isaac Hoff recomendara ao exército que fossem os homens de humanidade de intervenção do Mossad os encarregados de vigiar as operações de carga e preparação de transporte. Os únicos oficiais presentes eram o general Dan Shonron, tenente-coronel Yehonatan Yoni Netanyahu e Ariel Hélio do Kidon. Se a Operação Raio tinha se mantido em segredo dentro do âmbito político, isso não foi nada comparado ao muro de silêncio levantado dentro do Exército e das Forças Aéreas. Hoff ordenara a todos os responsáveis pelas equipes do Mossad implicados na Operação Raio que destruíssem todos os documentos para evitar um vazamento de informação. Em um grande espaço que servia como hangar, os membros dos comandos sentados no chão, diante de um grande mapa de Entebbe e uma grande planta baixa do aeroporto, atentavam às indicações de Yoni Netanyahu. É preciso chegar aos reféns com a máxima velocidade e deixar que os homens da Metzade se encarreguem de eliminar os sequestradores. Temos somente alguns segundos entre o êxito e a matança, disse ele, que acontecerá se os reféns se levantarem e nós os confundirmos com os sequestradores, perguntou o jovem oficial. Devem deixar que a Metzade se encarregue dos sequestradores, e é por isso que eles atacarão o hangar no qual se encontram os reféns, explicou Yoni. Na mente de todos, Entebbe apareceu como um lugar próximo e conhecido, devido ao estudo feito do aeroporto por todos os membros que participariam da Operação Raio. Os únicos sentados num canto, afastados da grande sala, eram os 5 membros da Metzade, vestidos com macacões pretos de piloto e com relógios de mergulho nos pulsos. Pareciam ser os mais tranquilos, quando na verdade seriam eles a encabeçar o ataque em Entebbe. Seria melhor que apressasse seu dirigente, Jaber, disse Yoni, pois são assassinos. Não teremos uma segunda oportunidade. Então, cumprirei as ordens à risca. Executaremos todos eles, respondeu Ariel, enquanto se distanciava para se reunir novamente com esses homens. Durante as últimas horas, e à espera da decisão final do gabinete do primeiro-ministro Rabin, 280 homens fortemente armados permaneciam no hangar, ao lado de caminhões e jipes armados com canhões sem recuo. Ao sair do grande edifício, as equipes de resgate começaram a se acomodar nos diferentes aviões que já tinham sido atribuídos. Homens com uniformes de combate e dons vestidos com macacões pretos e paraquedistas vestidos à paisana, como se fossem passar um fim de semana no camping. Nessa mesma tarde, no lugar de Tel Aviv, o governo reunia-se em sessão plenária, conduzido pelo seu chefe, Yitzhak Rabin. Revelando ansiedade, confessou aos seus ministros que, se a Operação Raio não fosse bem sucedida, ele assumiria a responsabilidade pelo fracasso. Mas, se pelo contrário o resgate de reféns fosse levado a êxito, o único vitorioso seria o Estado de Israel e o seu desejo de sobrevivência. Os ministros ouviram-no em silêncio e ele anunciou que aprovara o plano, mas, de qualquer maneira, levaria em conta as opiniões de todos os membros do gabinete. Se no fim da sessão houvesse uma maioria contra o anúncio, os aviões não levantariam voo. A discussão continuou durante horas. Entretanto, na base aérea, os aviões já estavam preparados para decolar à espera da senha. Zanek, Salt. Os motores rodavam aquecendo-se e lançavam fumaça cheia de combustível. Por que não nos damos Zanek? Questionavam-se Ariel e Yoni. Finalmente, os aviões decolaram em direção ao seu destino, embora sem a ordem final. Estavam em constante contato com Tel Aviv, para o caso de lhes pedirem para regressar à base. Com um forte estrondo, os Zipos começaram a levantar voo. Vamos até Entebbe, sem uma ordem do primeiro-ministro, disse Yoni Netanyahu.
Se não se decidem rápido, em 7 horas estaremos sobrevoando a própria casa de Idi Amin Dada em Uganda, confirmou Ariel. O ambiente estava ficando mais tenso à medida que os ponteiros do relógio continuavam a avançar. Um som seco, parecido com o de um trovão, indicou aos pilotos dos Hércules que 3 caças de escolta tinham se unido à esquadrilha de aviões sem destino definido. Algumas horas depois, aterrissavam uma zona de segurança máxima do aeroporto de Nairobi. O segundo 707 de apoio seguia o mesmo procedimento. Surgiu um novo problema quando o Serviço Secreto Sul-Africano, BOSS, informou a estação do Mossad de Nairobi que Idi Amin decidira regressar ao Uganda, vindo da Ilha Maurício antes do tempo. E se os comandos que o avião de Amin aterrissasse no aeroporto de Entebbe ao mesmo tempo? Pensou Isaac Hoff, uma pergunta que só podia ser respondida na própria instalação ugandesa. A esquadrilha de 4 Hércules sobrevoava o Sinai quando eles receberam de Tel Aviv a tão esperada senha, da NEC. A partir desse momento, os rádios ficaram mudos. O caça principal, com seu grande radar, informava os outros 3 o caminho que os levaria ao coração de Uganda. David, o comandante do esquadrão, ia à frente quando recebia a ordem de voar à velocidade máxima até Entebbe. No último trecho, as extremas variações atmosféricas obrigaram a mudanças nos planos de voo. Cada hipo voava em silêncio e isoladamente dos restantes durante a noite, caso algum fosse interceptado. Horas depois, desciam pelo escuro Vale do Rift em direção ao Lago Vitória. Dentro do primeiro Hércules, a equipe Metzado, comandada por Israel, preparava as armas com miras telescópicas infravermelhas e silenciadoras, enquanto pintava os rostos e as mãos com tinta preta. Tan Chonro, Yoni Netanyahu e Ariel L. reviu os últimos detalhes do plano operacional com suas equipes. Ariel, o chefe da equipe de assassinos da Metzado, era um homem de contraste. Nascido no bairro nova-iorquino do Brooklyn, esteve à frente de uma unidade especial durante a Guerra dos 6 Dias, em que foi ferido. Recebeu baixa da FBI e regressou aos Estados Unidos. Isaac Hoff, poderoso chefe do Mossad, tinha interesse pessoal por Ariel e foi o seu cavalo, nome que os agentes do Mossad davam ao apoio dentro do Instituto. O próprio Hoff fez com que o Kidon fosse tratado no Hospital Radash da sua ferida de guerra. Estava tecnicamente incapacitado para realizar operações especiais na Metzado, mas Ariel estava decidido a fazer parte da unidade mais secreta e de elite do Instituto. Passou 3 meses no deserto de Negev, treinando com os comandos do exército, até que um dia Ariel Sharon perguntou-lhe: "O que você pode oferecer ao Mossad?" Ele pensou durante alguns segundos e respondeu: "Posso recitar de cabeça os poemas de Nathan Walterman, um dos principais poetas de Israel." Sharon olhou-o surpreso e, depois de soltar uma forte gargalhada, disse: "Certo, filho, e bem-vindo ao Instituto." Uma densa neblina cobria por completo o aeroporto de Entebbe, enquanto os Hércules se aproximavam, voando à distância de 750 metros entre eles. Em Tel Aviv, no gabinete do ministro da Defesa Pérez, os membros do gabinete reuniam por conta da proximidade da hora H. Ao final de alguns minutos, chegaram também Rabin Mordecai Ben-Ari, diretor da EALA, e os membros de operações especiais. Sentaram-se em silêncio à espera das primeiras mensagens. Nenhum dos presentes na sala perdia de vista a grande mesa com intercomunicadores que se encontrava no fundo do gabinete. Às 23h03, hora local, ouviram o som dos primeiros disparos dos agressores através dos emissores que carregavam. No desconjuntado terminal de Entebbe, os reféns suportavam o sexto dia em Uganda. Os vigilantes nesse turno eram 2 alemães. Os passageiros padeciam de vômitos e forte diarreia, e havia um com malária. No sábado, dia 3 de julho, Idi Amin Dada apresentou-se diante deles e anunciou que acabava de regressar das Ilhas Maurício e que estava fazendo o máximo possível para salvá-los. Devem culpar o Sr. Rabin, se algo lhes acontecer.
visto que seu governo nega-se a negociar, afirmou Amin de modo contundente. O grupo de terroristas dispersou-se entre os reféns. Os que ficaram fora do terminal eram os melhores homens de Wadi Haddad. Na entrada, 2 palestinos guardavam acesso direto ao primeiro grupo de reféns. Um era Faiz Abdul Rahim Jaber, oficial de operações da FPLP. O seu companheiro, um tanto nervoso, era Abdel Latif, que vigiava o lado de fora da porta do terminal com um fuzil Kalashnikov, com a trava de segurança destravada nas mãos. Já o Najif al-Arjan, um palestino baixo e robusto, próximo dos 40 anos, que exibia uma boina ao estilo de um chacal, estava de guarda em outro lado do edifício. Sua tarefa dentro da FPLP era supervisionar ações terroristas contra israelenses na África do Sul. De acordo com o relatório em poder de Rof al-Arjan, ajudaram o Chacal na tentativa de assassinato de Edward Seif, o presidente judeu da empresa de grandes armazéns Marks Spencer de Londres. Voando com a ajuda de um sinal, os Hércules aproximavam-se do Intibo. No primeiro, a equipe da Metzade e os homens de Ione esperavam ali, exprimidos, que o avião aterrissasse e abrisse sua grande plataforma traseira para saltar em terra. No avião também era transportado um Mercedes-Benz preto parecido com o de Amin, ocupado por 2 homens dos comandos, que deviam dirigir-se à entrada principal do aeroporto para eliminar as sentinelas ugandesas. A esquadrilha de 4 aviões cobriu o último trecho de aproximação em pouco mais de 10 minutos, separando-se dela os 2 primeiros Hércules. Um aterrissara na nova pista principal e o segundo na antiga pista, já em desuso. O caça principal voava já sobre o Lago Vitória, enquanto imensas gotas de água atingiam repentinamente os pequenos para-brisas. No segundo, diante de seus olhos, apareceu uma iluminada inteira. Este era o momento mais discutido pela liderança da operação e pelos que dão da Mercedes, que trabalhavam na zona antes da operação. O primeiro avião planou ao longo da margem ocidental do lago. Ariel viu que a velocidade do veículo baixava para 150 nós, enquanto seu copiloto mantinha o avião em voo baixo para aterrissar na pista lamacenta. O piloto gritou ao seu passageiro especial poucos segundos antes de o trem de aterrissagem tocar a terra de Uganda. Com os músculos do abdômen tensos, os homens da Metzade prepararam-se para saltar em terra assim que a plataforma se abrisse. Os 5 sabiam que o êxito do resgate e o destino de seus companheiros dependiam de sua rapidez em eliminar o maior número de terroristas no menor tempo possível. Ariel subiu à parte alta da cabine e, diante dele, apareceu o primeiro bloco de edifícios. Todos eram conhecidos, assim como a distância entre eles. O piloto deteve um monstruoso avião de 70 toneladas com seus 35 metros de envergadura de asas diante do hangar em que se encontravam os reféns. Nesse mesmo momento, Ariel gritou aos seus homens: "Fechem os olhos para que a luz não os cegue. Verifique o armamento e boa sorte." O ruído chilreante da plataforma rompeu o que bem se podia definir como um silêncio de morte. Estavam em Tibo. Fora o calor, era úmido e pegajoso. Em questão de segundos, os 5 homens da unidade que Dom dispersaram. O Mercedes desceu a rampa em direção à entrada principal. Abriram-se as portas diante de 3 soldados ugandeses que saudaram marcialmente o veículo recém-chegado. Em pouco tempo estavam mortos. Os que Dom da Metzade lavaram o rosto e as mãos, livrando-se da tinta preta e avançaram rapidamente para o hangar. Os comandos de Ione já tinham tomado uma zona do aeroporto e dirigiam-se à torre de controle. Cada um deles sabia o que tinha de fazer. Outro Hércules estava para aterrissar perto do novo terminal. Porém, aparentemente, na torre perceberam que não era normal tanto movimento de aviões. Quando aterrissava, viu-se em mim um fogo cruzado entre tropas ugandesas e comandos israelenses. Foram estes os disparos que ouviram em Tel Aviv. Ilan, um dos quilhões de Ariel, correu até o alvo designado, a alemã, que se acreditava ser Brigitte Kuhlmann,
O compatriota destro, Wilfred Bowles, estava fora, fumando perto da janela, de costas para a imensa silhueta de um dos zipos, ignorando o homem vestido de preto que se aproximava dele com botas silenciosas de sola de borracha. Dentro do mal iluminado terminal, vários reféns permaneciam de pé. De repente, o alemão alerta levantou sua arma. Ouviu-se um ruído seco, e Bowles girou e caiu no chão, com uma expressão de surpresa no rosto e com sua Kalashnikov ainda travada. O encobridor do esquidão, nome como é conhecido segundo a gente que se faz de escudo, saltou e rodou sobre si mesmo até ficar de barriga para cima. Mesmo em perigo, vários reféns levantaram-se e correram até as estações abandonadas da East African Airlines. Elon, com a arma na mão, prendeu a respiração e olhou fixamente por uma fração de segundo para o rosto do terrorista alemão, que segurava uma granada. Ele viu a surpresa no rosto da mulher quando apontou a arma para a cabeça dela e disparou. Os atacantes do terceiro Hércules já estavam em terra quando os comandos de Ione irromperam pelas janelas da sala, onde se encontravam quase todos os reféns, gritando em hebraico. Entre o ruído e a confusão, os reféns deitaram. Jaber e Latif abriram fogo contra os atacantes com um fuzil e uma pistola, ferindo uma refém. Ida Borochovich, de 56 anos. O tiroteio fez com que começassem a cair pedaços de gesso do teto. Os reféns tropeçaram uns nos outros, tentando se proteger dos disparos. Um tiro certeiro atingiu Latif na cabeça, deixando-o gravemente ferido no chão. Um segundo Kidon concluiu o serviço em cumprimento à ordem de não fazer prisioneiros. Outros dois Kidon da Metiçada saltavam por uma janela superior gritando Israel, Israel, escavam. A ordem para se deitar em hebraico. Vários passageiros do AF-139 deitaram-se sobre seus filhos, tentando protegê-los com o corpo. O tiroteio dentro da sala dos reféns durou 1 minuto e 42 segundos. Jean-Jacques Maimone, um judeu do norte da África, foi morto ao se levantar. A segunda equipe da Metiçada informou que tinha executado Faiz Abdul Rahim Jaber, um amigo íntimo do Dr. Haddad. Os médicos israelenses moviam-se rapidamente entre os disparos para retirar os feridos. No total, 5 reféns e 4 soldados. Quando começou o ataque israelense, Jaber escondeu-se no fundo de um prédio. Ariel surpreendeu ali, tremendo e escondido debaixo de um colchão. Apoiou o cano da arma na cabeça dele depois de dizer: "Isto é por Israel." Disparou. Neste meio tempo, num dos hangares, uma unidade de comandos era cercada pelos disparos de uma metralhadora instalada numa torre. Nesse momento, alguém gritou: "Ione está ferido." Netanyahu fora atingido com um disparo nas costas, caindo na entrada do edifício principal. Tentou levantar, mas voltou a cair para trás, sangrando pelo nariz e pela boca. Poucos minutos depois estava morto. No outro extremo do aeroporto, um clarão iluminava o céu. Eram os MiG russos em chamas. Na entrada principal aconteceu um combate aberto entre israelenses e ugandeses, em que alguns desses últimos se renderam ao grupo de resgate. Começou a chover enquanto os executores do Mossad fotografavam os membros dos rostos sem vida e tiravam as impressões digitais dos terroristas mortos. Os reféns, protegidos pelos comandos, corriam em direção aos Hércules, onde se reuniam os feridos na Operação Raio. Os primeiros jipes começaram a virar para sair em tribo, protegidos em terra por unidades israelenses. Minutos depois, os jipes rápidos, com os últimos comandos e com os Kidon, entraram no último Hércules, que decolava do aeroporto ugandês. No total, foram necessários 90 minutos para aterrissar, resgatar os reféns e levantar voo de volta para casa. A Operação Raia foi um sucesso, graças à informação recebida dos CATSA do Mossad, dos serviços secretos britânicos, francês, sul-africano e queniano, e a uma célebre decisão política do primeiro-ministro Yitzhak Rabin, do seu ministro da Defesa Shimon Peres e da mulher do Mossad, Isaac Ross, em coordenação com as Forças Armadas e a Força Aérea Israelense. E um dos Hércules,
e aterrissaram numa base aérea secreta no norte do país. Desceu um grupo de 5 homens da meditada em trajes civis. Para eles não haveriam recepções honoríficas, nem bandas de música, nem condecorações. Os 5 deixaram a base, tomaram caminhos diferentes e perderam-se entre um grupo de pessoas que saíam de um kibbutz próximo. O doutor Wade Haddad, cérebro por trás do sequestro do AF-139, faleceu, vítima de câncer 2 anos depois da Operação Raio, no Hospital Público da República Democrática Alemã.